Acabei hoje de abrir a geladeira, só tem água e nada mais. As pessoas precisam de comprar um remédio, mas elas não têm, o médico prescreve aquele medicamento a ela, mas não tem aonde ela recorrer. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão doentes no período que Jesus viveu aqui nessa terra. Os 2 últimos capítulos de João disse que se fosse escrever em livros tudo que Jesus fez ao longo de 3 anos e meio de seu ministério, não caberia neste planeta. Isso é quase 2000 anos atrás, e o mundo então vem degradando cada vez mais pessoas doentes e doentes. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, vinde a mim todos que estão doentes. Ellen White escreveu muitas páginas, dentre elas, de como mudar a nossa alimentação. Eu quero estar em comunhão com Deus, eu quero ter uma vida melhor, mas eu não mudo a minha alimentação, eu não mudo a minha forma de agir. Quando você vai a uma padaria para comprar um pão, você vê muitas outras coisas ali que aos nossos olhos é muito gostoso, mas nós sabemos que é um mal irreversível para a nossa saúde. O alimento que mais mata hoje no planeta se chama açúcar, e a gente não consegue ficar sem açúcar. E quando eu era criança era bonito você cortar o abacate ao meio, tirar aquele caroço, as pessoas colocavam de açúcar até em cima, e aos poucos ia comer aquele abacate. O irmão comia, o irmão deu risada, mas no passado era assim. Hoje você vai tomar um suco de limão, ao invés de você colocar um açúcar branco, se você coloca aquele açúcar negro, demerara, o suco fica diferente. Os primeiros dias é diferente, mas depois você se acostuma e você até emagrece. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para seres o quê? Minhas testemunhas. Jesus não quer enviar testemunhas doentes. Jesus não quer enviar arautos do Evangelho a outros lugares doentes, fracos, débeis. Então ele vai escrever muitas páginas sobre conselhos sobre regime alimentar, mas eu não quero saber nada disso. Atos 1, versículo 8 diz: sereis minha testemunha. João 20, versículo 22 disse: e havendo dito isso, João Ferreira de Almeida atualizada, ela diz: assoprou. Em outras traduções, soprou. E aqui vem dizendo: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito de Deus, recebei o Espírito Santo. E Romanos 1, versículo 16 diz: porquanto não me envergonho do Evangelho. Hoje, no mundo das quais nós estamos vivendo, nós precisamos ser pessoas poderosas, pessoas com princípios e valores, pessoas iguais no passado eram aqueles cristãos, irmãos, que morriam pelos evangelhos. E aqui vem dizer Romanos 1,16: se você quer ser uma pessoa poderosa, você precisa ler o Evangelho, você precisa vivenciar o Evangelho, você precisa ouvir e levar a outras pessoas o Evangelho, você precisa ajudar o pastor distrital, você precisa ajudar a família distrital, você precisa ajudar os anciões, os líderes, as anciãs, os diáconos e as diaconisas da igreja. Ide e sede testemunha, ide e propagai o Evangelho. Você precisa ter algo na sua mente, você precisa entender algo. Se você quer ir para o céu, e Ellen White, em uma das suas visões, ela viu que havia pessoas que não se podia contar lá no céu, e cada pessoa que ela viu, ela menciona que havia uma estrela, uma coroa em suas cabeças, e a Bíblia também fala. Mas ela disse que ao menos uma estrela tem que ter na sua coroa, porque se você não produzir aqui nessa terra, porque se não fazer novos conversos,
se você não fazer novos discípulos, você não vai herdar as mansões celestiais. E esses apóstolos, após receber o sopro, após eles permitirem que o Espírito de Deus guiasse a vida deles, após Jesus ascender aos céus, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, hoje de frente à antiga Jerusalém, eles perceberam que Jesus estava ficando um pouquinho mais alto do que estava, e eles foram perceberem que Jesus estava subindo aos céus. Aquele momento era difícil para eles, porque eles sabiam e eles estavam preparados que Jesus precisava de ir. Mas viria o Consolador, o Espírito de Deus foi soprado no coração e na mente daquelas pessoas, e quando eles estavam tristes observando Jesus subindo, anjos de Deus vieram dizer: varões de Galileu, por que estáis olhando aos céus? Da mesma forma como viste subir, ele virá. E após Jesus ir ao céu, então ele deixou os discípulos aqui nessa terra, os seguidores, deixou os seus apóstolos, e aqui em Romanos, e aqui em Atos 3, de 1 em diante, fala sobre o momento em que ele e João estavam adentrando uma das portas. Todos conhecem essa história, eu já falei mais de uma vez aqui. E eles se depararam com um homem ali que estava pedindo uma esmola, um homem de 40 anos de idade, talvez envergonhado, porque a vontade dele era de trabalhar e ter o próprio dinheiro, a vontade dele era de poder correr como uma garotinha dessa escola, a vontade dele talvez era jogar um vôlei, jogar um futebol, brincar social, mas isso ele nunca teve essa oportunidade. Então ali, uma das portas de Jerusalém, estava entrando dois homens. Aos olhos daquelas pessoas eram comuns, como eu e você, mas eram representantes de Jesus nessa terra, como nós devemos ser. Romanos 1,16, se nós queremos ser pessoas poderosas, precisamos ler o Evangelho, vivenciar o Evangelho. E eles liam, e eles estavam vivenciando, e eles estavam cumprindo profecias neles também. Aquele homem também sequer olha para Pedro e João com vergonha, mas eram poderosos. Então João disse: olhe para nós. E ele olhou e ele disse: olha, filho, dinheiro nós não temos, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, em nome de Jesus, o Criador do universo, nós te damos. Levanta e anda. Eram homens poderosos, que talvez não tinham uma mansão, ou um carro de luxo, ou um cavalo bonito da época para andar, mas eles tinham. Em João 7, 37 e 31 diz: ora, no seu último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha. Se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba da água. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Mas isso é para aqueles que creem em Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso é para quem crê em Deus e tem a fé em Jesus. Isso é para quem crê em Deus e para quem vivencia o Evangelho. Em 1 Coríntios 1, versículo 9, as Escrituras diz: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, João 15, versículo 7 está dizendo: pedi o que quiser e vos será feito. Eu vou sair da igreja hoje, eu não tenho uma casa bonita, eu não tenho um carro bonito, eu não tenho uma moto, mas vou pedir a Deus, porque a Bíblia está dizendo que se eu crer em Deus e pedir, Deus vai dar. Mas Deus dá sabedoria e inteligência para todos, sem exceção, para que ele possa se preparar, para que ele possa se qualificar, para que ele possa pensar no futuro, pensando no futuro e agir naquele momento, para dar uma família, uma vida melhor para a família, seja um homem ou uma mulher, qualquer um dos casais, para que ele possa ter um futuro mais digno. Então, Deus me dá sabedoria para que eu possa estudar, ou para que eu possa me aperfeiçoar naquilo que eu faço nessa terra, para que Deus possa me abençoar. E não deixando de lado
E a lição desse trimestre vem falando sobre os dízimos, as ofertas, os pactos. Tem muitas pessoas dentro da nossa igreja, eles devolvem porque tem que devolver, mas eles não devolvem com amor. E a Bíblia nos diz que não serve para Deus. Você tem que devolver sabendo que não te pertence, devolver com amor, com carinho. É isso que você precisa fazer. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus, porque Deus nos está dizendo hoje: eu quero estar em comunhão com vocês, meus filhos. Em Hebreus 7, versículo 25, ela vem dizendo: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Deus está sempre ao nosso lado, e Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu para que eu e você pudéssemos um dia ser restabelecido ao Éden perdido. Houve um momento na vida de Jesus aqui nessa terra que ele foi traído por um dos seus apóstolos. Era um homem que tinha uma faculdade, era um homem que entendia de números, de cálculo, e Ellen White diz que era um homem que roubava de Jesus, porque muitas pessoas seguiam Jesus por onde quer que ele fosse. E Ellen White menciona que muitas mulheres, das quais Jesus havia feito milagre na vida dessas mulheres, e elas tinham um poder financeiro aquisitivo muito bom, elas ajudavam a financiar, porque Jesus não dava por muitos lugares, e a comida não era de graça, precisava de ser pagas. Então elas davam esse dinheiro, doavam para ajudar a Jesus. Eram muitas pessoas. Vocês já perceberam que há quantos anos atrás aqui no Brasil tem um homem chamado Henry? Ele faz programa de televisão, ele vive o tempo todo dando entrevista em televisão. E vocês já perceberam, quem já viu, que atrás dele anda sempre um monte de mulher? Há muitos anos atrás, eu estava sendo entrevistado, e sempre na igreja, ou fora da igreja, em qualquer lugar, sempre tem aquelas pessoas que são engraçadinhas, que nós chamamos de engraçadinho. E nessa entrevista de um programa de televisão, o rapaz falou uma coisa que o Henry não gostou. E ele perguntou: como que é seu nome, filho? Então o rapaz disse: o senhor é Jesus, o senhor sabe o meu nome? E ele não pôde responder, porque ele não era Jesus, e não é, e nunca será. Em João 3, versículo 32, quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem porém desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o que a Bíblia nos está dizendo. E nós precisamos ter a ideia de que quando um daqueles apóstolos de Jesus, ele traiu a Jesus, ele cuidava do dinheiro, ele roubava do dinheiro, ele se enforcou, ele tirou a própria vida porque ele percebera o que ele havia feito. E os anjos que relatam tudo que Ellen White escreve lá no céu disseram: olha, Judas tirou a própria vida, mas ele não se arrependeu. Então ele não vai ressuscitar agora na volta de Jesus. Mas teve um outro momento que Jesus, estando com seus apóstolos, os seus seguidores, ele sempre conversava com eles em particular, e ele disse que um dia ele teria que morrer. As profecias precisavam se cumprir, mas dentre eles, naquela conversa franca, todos disseram que estaria com Jesus. Inclusive Pedro disse: Senhor, aconteça o que acontecer, eu jamais vou negar o Senhor, jamais vou negar a existência do Senhor. E Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Abra parênteses, quando a Bíblia menciona antes que o galo canta, para que os irmãos saibam, na época de Jerusalém não havia galos nem galinhas dentro da cidade. Quando fala o galo cantar, era uma trombeta que se chamava na época galinaço, que eles tocavam. Não havia galos e galinhas dentro da cidade. E antes que o galo cante, negaram-no por 3 vezes. E ele disse que não, na frente de todos: eu não nego o Senhor. A trombeta foi tocada, o galo cantou, mas antes que o galo cantasse, ele havia negado Jesus por 3 vezes. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, e
quando ele havia ressuscitado, Maria Madalena tentou tocar nos pés de Jesus, e o que Jesus disse? Não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou, e antes que ele estivesse com seus discípulos, ele precisava de ir até o Pai, até o trono de Deus, cara a cara com Deus, e ali, presencialmente, junto com Deus, ele precisava saber se o sacrifício que ele havia feito na cruz do Calvário havia sido aceito pelo Pai. Após isso ele volta, então a Bíblia menciona que ele fica mais 40 dias e 40 noites nessa terra. E a última aparição, Jesus vai até a beira do mar da Galileia, uma das regiões que Jesus mais gostava de estar. Em volta do mar da Galileia havia muitas cidades, e ali Jesus estava. Quando eu estudava teologia, eu fiz semanas de oração na igreja, que já sabe, eu já falei muitas vezes, desde Colômbia até Guatemala, fronteira do México. Guatemala existe um lugar chamado Antigua, que é a antiga capital, e ali tem um lago chamado Lago de Atitlán. Esse lago tem 318 metros de profundidade. A água desse lago é muito gelada, eu tenho fotos. E até do 7 de 2007, esse lago fazia parte de uma das maravilhas do mundo moderno. 7 de 7 teve nova eleição, ele saiu, e na época eu me lembro que o Cristo Redentor entrou como uma das maravilhas. Mas nesse lago, uma das belezas dele é que em volta dele havia 12 povoados. E cada povoado dele leva até hoje o nome de um dos apóstolos de Jesus. E agora Jesus então está ali no mar da Galileia, e os discípulos estavam pescando, eles estavam tristes. E eles percebem então que havia um homem com a aparência de Jesus na beira deste lago, e estava assando alguns peixinhos. Alguns perceberam que era Jesus e disseram: será que era ele? E a vontade de vir muito rápido, de onde eles estavam, até as margens daquele mar, era grande, mas não havia motor, tinha que ser remado. E um dos apóstolos, afoito, o que ele faz então? Ele salta do barco e vai nadando para chegar rápido até onde estava aquele homem, que eles achavam que era Jesus, e era Jesus. Mas Jesus estava ali para passar as últimas instruções, dar o último recado a eles. E Jesus não queria que um daqueles apóstolos faltasse lá na cidade de Ouro e Cristal, as quais havia negado lá atrás a Jesus. Então Jesus, por um momento ou outro, deixa os outros de lado e chama Pedro: vem aqui, meu filho. Então Jesus abraça Pedro ali naquele momento. Eu imagino Jesus abraçado com ele, olhando para Pedro fixamente. Jesus pergunta: Pedro, você lembra? E Pedro: sim, eu te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E eles continuam andando. E eu imagino Jesus abraçado ainda com ele, igual vocês se abraçarem daqui a pouco em mim. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro ainda não havia entendido, então Jesus precisou de fazer uma terceira vez a pergunta, porque lá atrás foi 3 vezes que ele negou Jesus. E quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro entendeu o peso que era aquela pergunta. Talvez tenha abraçado Jesus no seio de Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus sabia que ali estava diante dele o pecador, mas que desejava fazer dele um vitorioso, desejava que um dia ele estivesse nas emoções celestiais, porque uma das portas da entrada de Jerusalém vai estar o nome dele, vai estar o nome das 12 tribos de Israel. Então Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo hoje: vinde a mim, e eu quero fazer de você um vencedor, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Nós precisamos buscar a Jesus incansavelmente, não importa o que nós estamos fazendo da nossa vida, deixar para trás aquilo que não faz bem para nós,
deixar para trás aquilo que faz com que nós não carimbamos o nosso passaporte rumo às mansões celestiais. Jesus está dizendo: filho, vem até mim e vencerá o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Jesus nos está dizendo hoje: eu escrevo para que sejais fortes. E a Bíblia também menciona, um dos apóstolos de Jesus escreveu: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Quem foi que escreveu? O filho do trovão. João era considerado o filho do trovão? Jesus não enviou ele junto com uma outra pessoa, enviou várias pessoas duplas. E quando eles voltaram, ele queria que Jesus orasse com ele para que caísse fogo do céu e já eliminasse aquela cidade. Era impetuoso, era considerado o filho do trovão, e agora está dizendo: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas aí vem: todavia, porventura. E isso só vale para quem é carnal e depois nasce o que é espiritual. Isso só vale para quem aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal, desceu nesse tanque e se tornou nova criatura. Aí então você passa a ter o direito de alguém interceder por você junto ao Pai. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por quem? Por mim. E por que ele está dizendo isso? Porque ele é o único que morreu por todos nós, seres humanos, raça caída. E haverá um momento, e esse momento está registrado em 1 Coríntios 15, 55 a 57, diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E é isso que nós precisamos ter em mente. E é isso que nós precisamos entender. Jesus está dizendo: vinde a mim e serás um vencedor. Romanos 8, 18 diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Se nós formos a Jesus, fará de nós um vencedor. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Isso se eu sou cristão e tenho uma vida que condiz com a realidade de cristão, vivencio todos os meus dias, seja na escola, no trabalho, seja na educação dos filhos, dos netos, seja buscando primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, porque aí eu tenho certeza que todas as outras coisas me serão acrescentadas. E é isso que eu preciso ter em mente, para que eu possa me tornar um vencedor, e junto com Jesus eu quero estar nas mansões celestiais. Mas aqui eu convido o quarteto que vai se preparando. Enquanto eles vão se preparando, eu quero ler novamente Mateus 11, 28 a 30, que diz: vinde a mim, Jesus está dizendo, independente do que for, independente do que acontecer na sua vida, ele está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando Jesus pela terceira vez perguntou a Pedro: você me ama? E ele disse: eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E aqui vem o relato então de Pedro junto à porta formosa, que nós já mencionamos. Até então Jesus havia feito milagres. Até então Jesus havia tocado no coração e na mente de muitas pessoas, que por onde Jesus passava, seja dia ou noite, ele era rodeado por pessoas, idosos, jovens e crianças que queriam estar o tempo todo ao lado de Jesus. Mas atrás havia uma turba enfurecida, atrás havia doutores da lei, escribas, fariseus, que tinham raiva de Jesus, porque era manso e humilde de coração, mas era rodeado de pessoas.
Houve um momento na vida de um homem que a Bíblia chama o primeiro diácono da igreja primitiva, Estevão. Um homem que foi apedrejado. Ele foi apedrejado porque era cheio do Espírito de Deus. Ele foi apedrejado porque pessoas que eram para propagar o Evangelho, que eram para ser arauto do Evangelho, não cumpriam com a sua missão e ao invés de sentir inveja. Mas houve um momento que pouco antes dele ser apedrejado, todos nós conhecemos, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo o Filho de Deus é destra do Pai. E naquele momento, a Bíblia também menciona, irmão, que pouco antes de ser apedrejado, estava um homem poderoso, que era perseguidor. A Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão, de primeiro diácono da igreja primitiva. Ele estava ao lado. Após esse relato, esse fato, o próprio Jesus teve que estar ao lado dele, apareceu para ele pessoalmente. Então, Saulo passa a ser Paulo, de perseguidor passa a ser perseguido. Eu costumo dizer que, tirando a Trindade, Deus, Pai e Filho do Novo Testamento, é a pessoa mais importante. Deus, é claro que é a mais importante fora a Trindade. A pessoa mais importante do Novo Testamento é Paulo, que escreveu 14 livros. E pouco antes dele falecer, ele estava numa casa, os 2 últimos anos dele, em Roma. E ali ao lado dele havia um soldado romano 24 horas por dia. Ele escreve então para as igrejas da época. Ele escreve então para as igrejas futuras, chegou até nós. E chegará até outras pessoas enquanto Jesus não voltaria. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, qual o Senhor, justo juiz, juiz, me dará naquele dia. Mas aí ele vai mais além, para todos que estão aqui, e para mim também, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam, que têm fé em Deus, que amam a justiça e que morrerão por amor. Enquanto os irmãos cantam o hino final, que vocês possam meditar na letra desse hino, que é muito bonito. E enquanto eles estiverem cantando, você meditando, aos poucos, se você sentir desejo em seus corações, você poderá aos poucos ficar em pé, para que no final